Provérbios diz: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Precisamos guardar o coração com toda a diligência, porque quando ele para, nós paramos. O assassino número 1 nos países industrializados atualmente é a doença cardíaca. O que eu gostaria de tratar nessa apresentação é como podemos guardar nosso coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Quais são as questões da vida? A Bíblia diz em Levítico 17:11 que a vida da carne está no sangue. Sangue é vida porque o sangue contém nutrientes, contém oxigênio, contém água. Traz os glóbulos brancos à região. É a vida da carne. Cada parte de nosso corpo está viva porque está sendo banhada a cada instante com sangue. Leva 1 minuto para que uma gota de sangue circule todo o nosso corpo. Na Austrália, temos ovelhas. Temos enormes fazendas de ovelhas, algumas delas com dezenas de milhares de hectares. Isso é mais na região central da Austrália, nas regiões mais secas. E é muito difícil para um fazendeiro vigiar suas 10.000 ovelhas, talvez até mais. O que eles fazem é arrancar-lhes as caudas, porque se a cauda fica na ovelha, com aquele clima quente e úmido, porque é dali que saem as fezes, ficam resíduos ali e as moscas varejeiras depositam ali suas larvas, sabe? Uma bagunça. Então, eles descobriram que é muito mais fácil simplesmente tirar-lhes a cauda e o ar pode entrar nessa área. O que eles fazem é colocar um pequeno anel no início da cauda. E pode levar 1 semana ou 2 e finalmente a cauda cai. Por que ela cai? Porque aquele anelzinho fez parar a circulação do sangue. O sangue é a vida da carne. Qualquer área que não haja sangue, finalmente não haverá vida. Quando a Bíblia diz, guarda o teu coração com toda diligência, está em Provérbios 4:23, pois dele provém as questões da vida, está falando sobre o sangue. Tem 2 coisas que precisamos analisar aqui. 1, sangue e 2, o coração. O coração é a bomba que bombeia o sangue por todo o corpo. E numa palestra anterior, eu analisei como todos os vasos capilares sanguíneos por todo o corpo têm uma orla muscular para que quando esse coração bombear, e a propósito, o coração é um músculo, quando esse coração bombear, há uma reverberação por todo o corpo. Também falamos sobre o 2º coração. Lembra do 2º coração? Guarde o 2º coração com toda diligência, também. São os músculos de sua panturrilha. Basta subir e descer ao mesmo tempo, juntos, subindo e descendo assim. E quando apenas movemos os pés assim, o seu 2º coração, e é por isso que nos dizem para fazer isso no avião, pois estamos sentados por um longo período de tempo. São 15 horas da Austrália até aqui. Esse 2º coração está bombeando o sistema venoso de volta ao coração. Vamos analisar como podemos guardar o coração com toda diligência. É um músculo, e os músculos se fortalecem com o uso. Então, número 1, vamos analisar o coração. O grande estimulante para os músculos é o exercício. Você verá, ao passarmos por nossa investigação de como guardar o coração com toda diligência, que vamos passar pouco a pouco pelas 8 leis, porque elas são os verdadeiros remédios. E o exercício é o estimulante mais potente do ar puro. Então, cada uma dessas células do músculo cardíaco precisa ser fortalecida por meio do exercício. Mas também esse exercício traz esse ar, e você vai se lembrar de uma palestra anterior que se uma célula tem oxigênio, ela vai ter 18 vezes mais energia. Vamos entrar na célula, porque quando entramos na célula, veremos como tudo isso funciona. Temos a glicose entrando, passa por uma via de 20 etapas, e essa via de 20 etapas nos entrega 2 unidades de energia. Essa é a via anaeróbica. A via anaeróbica é uma via que não usa oxigênio. Ela produz energia pelo processo de fermentação.
O resultado final dessa via de 20 etapas é uma forma química da glicose chamada piruvato. O piruvato, como a forma química da glicose, alimenta a usina geradora. Analisamos nossa usina geradora algumas vezes. Esta aqui é a via glicolítica, que não usa oxigênio. Está aqui é a mitocôndrias. E as 8 etapas são especificamente o ciclo de Krebs. Ela usa oxigênio. Aqui temos a via aeróbica. E ela nos dá 36 unidades de energia. Também analisamos como a membrana ao redor da célula é uma membrana de bicamada. E dentro dessa membrana temos bombas de sódio e potássio. E essas bombas de sódio e potássio são responsáveis por manter os níveis de sódio e potássio dentro e fora da célula. A maior concentração de potássio se encontra dentro da célula. O sódio tem sua maior concentração fora da célula. O sódio também se encontra dentro da célula, mas em pequena quantidade. É o potássio que tem a maior quantidade dentro da célula. E quando nosso corpo está funcionando como deveria, isso funciona muito, muito bem. Então, o que o exercício faz? Como ele fortalece o coração? Ele fortalece o coração pelo uso, porque quando estamos nos exercitando, começamos a desafiar cada músculo do corpo e eles se fortalecem com os desafios. O exercício mais eficaz é o treinamento intervalado de alta intensidade. E o treinamento intervalado de alta intensidade é a forma de exercício que tem mais efeito sobre o músculo cardíaco, porque tem mais efeito sobre todos os músculos. O treinamento intervalado de alta intensidade são intervalos de alta intensidade, intervalos de recuperação e realizados, geralmente realizados em ciclos. Vamos ver o que o Dr. Doug McKeown descobriu em seu livro Body by Science. Ele é um cardiologista e estava procurando um exercício que fosse o mais eficaz para fortalecer o coração de seus pacientes. Ele primeiro fez em si mesmo, ficou muito feliz com os resultados. Na verdade, ficou quase surpreso com os resultados pelos efeitos que tinham. A alta intensidade, diz ele, é mais potente quando é feito por 30 segundos. Logo, você pode ter um período de recuperação de 90 segundos. E isso é geralmente feito em 6 ciclos. Então, Doug McKeown diz, tudo o que você precisa é de 20 minutos por dia. Eu vou ser bondosa e vou colocar 15 minutos por dia. O dia tem 24 horas, 15 minutos não é tanto assim. Se você acha que não tem tempo para se exercitar, é hora de avaliar o que você está fazendo com o seu tempo. Escreva. Se você acha que não tem tempo para isso, tem que escrever. Tem que se sentar e escrever o que você está fazendo com o seu tempo. Quanto tempo leva para comer? Não se leva muito tempo para comer, não é? Eu geralmente termino em 30 minutos, no máximo. Dormir? Assim, 8 horas, é o que se espera. Eu espero que você durma 8 horas. E você vai descobrir que isso é muito importante para o coração. O que mais sobra no dia? O que mais temos? Porque se queremos guardar nosso coração com toda diligência, isso aqui não é negociável. Precisamos nos exercitar. Estou dando a você uma forma de exercício. Então, infelizmente, após ouvir isso, não temos mais desculpas. Precisamos nos exercitar. E lembre-se, para quem o Dr. McGuff fez isso? Ele fez isso para os seus pacientes cardíacos. Ele queria uma forma de exercício que fosse acessível e factível. O que é a alta intensidade? Pode variar de pessoa para pessoa. Na verdade, é qualquer coisa que você consiga fazer. O que o meu esposo e eu fazemos? Nós corremos, subimos montanhas e quando estou correndo, subindo a montanha e chego a 20 segundos, meu corpo diz, isso já basta. Quando chego a 25 segundos, meu corpo diz, que brincadeira sem graça é essa? E quando chego a 30 segundos, é quando estou ofegante e respirando profundamente. Na verdade, se eu não contasse, acho que nem chegaria a esse estágio. Temos o tempo de recuperação. O que é o tempo de recuperação? Recuperação é diminuir bastante o ritmo. Para Michael e eu, é quando descemos a montanha caminhando.
A maior parte da pesquisa sobre o treinamento intervalado de alta intensidade tem sido feita na bicicleta ergométrica. Então, se você estiver numa bicicleta ergométrica, você pedala com o máximo de intensidade e velocidade que puder. Conte, lembre-se, 1, e 2, e 3, e 4, e conte, porque talvez não chegue aos 30 se não contar. E quando estiver no tempo de recuperação, pedale bem suavemente, recuperando o fôlego. E você saberá quando é o momento de voltar à alta intensidade, porque seu fôlego estará novamente de volta ao normal e seus batimentos cardíacos já terão diminuído. Então já é hora de recomeçar. Se você não conseguir chegar aos 30 segundos, tudo bem, porque isso muda. Ao você ficar mais forte, ao seu coração se fortalecer, você verá que conseguirá ir um pouco mais. Mas seu preparo físico é, na verdade, determinado por seu tempo de recuperação. Note quanta alta intensidade você consegue superar. Note quanto tempo você leva para se recuperar. Escreva, porque vai ser de grande incentivo para você no decorrer de semanas e meses, quando você vir as mudanças que seu corpo está fazendo. Seu coração está se fortalecendo cada vez mais e mais. E se você não conseguir correr? Use a bicicleta ergométrica. E se você não tiver uma bicicleta ergométrica? Por favor, comece a buscar uma. Porque se você tem problema nos tornozelos, joelhos ou quadris, é o melhor, porque você está sentado. E se tiver algum problema com equilíbrio, também é o melhor, porque você está apoiado. E lembre-se, os músculos não sabem o que é idade. Se você tem 9 ou 90 anos, você pode ter músculos fortes. Minha assistente, Amélia, que trabalhou comigo por 5 anos, tinha um aplicativo no celular. Ela já tem seus 30 e muitos. Onde está agora? Casou-se. Ela nos deixou há uns 8 meses. Foi um dia muito triste. Mas a gente entende que não dá para ser para sempre. No celular dela, ela tem um aplicativo que tem 2 fotos. Ambas são de mulheres de 80 anos. Uma delas está encurvada, com uma bengala, um pouco acima do peso e que mal pode caminhar. A outra foto é de uma mulher negra americana com um top esportivo e uma calça de corrida e dá para contar seus músculos abdominais. E ela está de pé, bem assim. Uau! Ambas têm 80 anos. E a pergunta da Amélia é: você escolhe. E se você for a senhora que está um pouco encurvada? A boa notícia é que você pode mudar isso. Talvez não mude numa semana, talvez não mude em 2 semanas, e talvez nem sequer mude drasticamente em alguns meses. Mas lembra-se, quando falamos da mente e se há vontade, há um meio. Se você diz que consegue, conseguirá. Se diz que não consegue, não conseguirá. Geralmente nós somos o nosso pior inimigo. Vai e faça. Agradeço a Deus por nos dar um dia de cada vez. Sabe o que a Bíblia diz? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Concentre-se no agora, desfrute o agora, ame este momento, porque se ama este momento, tem uma boa notícia, você vai extrair o máximo desse momento e no minuto seguinte vamos ter outro momento e no minuto seguinte teremos outro momento. Ame este momento. E este momento, eu creio que quando você ouvir isso, você vai tomar decisões sobre como guardar seu coração com toda diligência. E o treinamento intervalado de alta intensidade é o que vai lhe dar o máximo com o tempo que você dedicar. É o melhor plano de saúde que você pode fazer. Os dividendos que você recebe excedem em muitos esforços que você envida nisso. Meu filho Peter assenta pisos. Ele tem seu próprio negócio agora. Mas quando era novo na profissão, teve que tirar uma penteadeira de um antigo banheiro. Era uma penteadeira da década de 50 que tinha uma grande ponta na lateral. Enquanto ele a suspendia, ele escorregou e bateu no seu tornozelo. E assim que bateu no seu tornozelo, o sangue começou a espirrar no teto. Ele caiu e chamou meu outro filho. James, rápido! James disse, estou no telefone. Peter disse, é emergência! Não é o que você diz quando quer que alguém venha rápido? E digo que James estava no telefone porque ele só chegou lá 1 minuto ou 2 depois do ocorrido.
E quando James chegou, ele me disse que todo o teto estava chapiscado de sangue, com belos designs de manchas de sangue pelo teto, pelas paredes. James imediatamente estancou o vaso sanguíneo que jorrava, atou e James o levou para o hospital. Quando chegou ao hospital, tomaram sua pulsação e estava em 50 batimentos por minuto. A enfermeira mal podia crer. Por que a pulsação de Peter estava em 50 batimentos por minuto? Bem, acho que ele tinha uns 23 ou 24 anos na época. Ele corria subindo e descendo as montanhas de Brisbane todas as noites. E quando corremos subindo e descendo montanhas, temos esse treinamento intervalado de alta intensidade. É a forma mais eficaz do exercício que existe. A maioria dos treinadores hoje treina seus atletas no treinamento intervalado de alta intensidade. É mais curto e muito mais eficaz que qualquer outra forma de exercício. O coração de Peter estava tão forte que pulsava 50 batimentos por minuto, e é por isso que o sangue chegou ao teto. Seu coração era tão forte que um batimento dava tanto sangue que ele não tinha que bater bastante. Na verdade, você é quem determina isso. Você escolhe isso. E você escolhe isso dependendo de quanto exercício você pratica. Não, Peter não foi para o triatlon. O médico suturou o corte. Não somos felizes por ter médicos que têm a capacidade de realizar belas cirurgias. As cirurgias avançaram bastante e Peter ficou muito agradecido pela xilocaína que anestesiou o local. Com certeza. Nós gostamos das drogas numa crise. Nós gostamos dos médicos e paramédicos. E em todas essas apresentações não estamos falando contra isso. Estamos falando de como podemos manter nosso corpo em bom estado de funcionamento, sem ter que recorrer às drogas. Sim, elas podem salvar vidas, mas todas elas têm efeitos colaterais. Então, no longo prazo, podem ser perigosas. O tipo de exercício que é melhor para o coração é o treinamento intervalado de alta intensidade. Talvez você faça flexões, talvez, se não conseguiu fazer flexões no chão, faça na parede, depois de um tempo se afaste um pouco mais e finalmente poderá se deitar no chão. Lembre-se, Roma não foi construída num dia, pouco a pouco, vá construindo o seu corpo. É por isso que em seu livro Pace, o Dr. Al Sears mostra que o significado da palavra pace em inglês é exerção cardiopulmonar de aceleração progressiva. Isso muda, quanto mais em forma você fica, mais conseguirá fazer com menos esforço. Então, o exercício é vital. Treinamento intervalado de alta intensidade é o melhor nesse ponto, mas eu quero levar você novamente para dentro da célula a fim de mostrar por que ele é tão eficaz no fortalecimento do coração. Em outra apresentação, nós vimos que há alguns cachinhos de uva chamados reserva de glicogênio. É dali que virá a glicose para seu treinamento intervalado de alta intensidade pela manhã, de suas reservas de glicogênio. Veja bem, quando a glicose entra aqui pela primeira vez, ela passa pela via de 20 etapas para nos dar energia. Se há mais glicose sobrando, ela fica armazenada como essas uvinhas aqui como glicogênios. E se ainda há mais glicose sobrando, ela fica armazenada aqui nas células de gordura. É assim que funciona o processo. Quando você faz o treinamento intervalado de alta intensidade, as reservas de glicogênio começam a ser saqueadas. A via de 20 etapas acelera e é uma via bastante rápida. E a via de 8 etapas acelera, essa é bem mais lenta. E quando começamos a nos mover e nos movemos bem rápido, ambas as vias aceleram. Tem enzimas sendo injetadas ali que vai sempre manter a via de 8 etapas mais lenta. Então, mais piruvato está sendo fabricado do que o que pode ser alimentado a pequena usina de força. Então, o corpo o armazena como ácido lático. Quando você está na fase de recuperação, descendo a montanha, caminhando lentamente, talvez se for no mini trampolim, você está somente balançando levemente ou pedalando lentamente. Quando você está no tempo de recuperação,
Seu fígado converte o ácido lático de volta para o piruvato e o alimenta a usina de força. Esse é um dos motivos pelos quais o treinamento de alta intensidade é uma excelente forma de exercício. Ele enxuga esse ácido lático e mantém esse ritmo constante, mesmo quando você está no tempo de recuperação. E quando as reservas de glicogênio se esgotam, as reservas de gordura começam a ser liberadas. Então, você não tem que comer antes de fazer exercício. Na verdade, é melhor não comer antes de fazer exercício, porque se comer, vai criar como que uma guerra entre as células musculares, que precisam da energia para você subir a montanha correndo, e o estômago, que precisa da energia para digerir a refeição. A única razão pela qual talvez você tenha dificuldade com sua caminhada matinal é se você estiver desidratado. Então, a água é importante. Para o exercício, vamos definir o treinamento intervalado de alta intensidade. E eu sei que todos vão fazer porque todo mundo tem 15 minutos. Água, quanto? De 8 a 10 copos por dia. Ora, o que esses 8 a 10 copos por dia farão? Que vão manter essa questão da vida bem fininha, o seu sangue, mas também vai ajudar a bombear. Será muito mais fácil o bombeamento do sangue. Será muito mais fácil para o coração bombear o sangue quando ele está bem fininho. E é o melhor afinador de sangue do mundo. É a água. Se você acha que isso é muito, comece cedo. Tenha sempre água ao lado da cama. É o que eu faço. Quando acordo de manhã, um pequeno cristal de sal, e esse é o próximo item, o sal celta. Vamos analisar o porquê num instante. Um pequeno cristal de sal celta e tomo meio copo d'água. Vou ao banheiro, tomo outro meio copo d'água. Então eu troco de roupa. Já é meu segundo copo, então pego mais um pouquinho de sal e mais meio copo d'água. Aí eu oro e tomo outro meio copo d'água. Agora já vou para o meu terceiro copo. Estou fazendo meu estudo da Bíblia. Pego mais um pouquinho de sal. Antes de cada copo, isso pode ser de 8 a 10 vezes por dia. Eu como um pouquinho de sal celta. Por que eu como esse pouquinho de sal celta? Eu como esse pouquinho de sal celta porque ele contém 3 magnésios. E o magnésio é essencial para que a água entre na célula. Então, quando eu como esse pouquinho de sal e logo o copo d'água, isso puxa a água para dentro da célula. Esse é o pagamento antecipado. É onde o corpo precisa desse fluido. Quando as pessoas têm tornozelos inchados ou pernas inchadas, é geralmente uma indicação de que a água não está entrando na célula. Uma senhora que tinha tendência de ter pernas inchadas me disse: se eu não tomo bastante água, minhas pernas incham muito mais. Há 3 magnésios no sal celta. Sabe, a água do mar tem 92 minerais. É conhecida como uma solução isotônica porque tem exatamente a mesma proporção e equilíbrio de minerais a que se encontra no sangue, nos fluidos do corpo. Na verdade, na guerra, a marinha costumava fazer transfusão com água do mar, se não tivesse muito sangue, porque o corpo converte a água do mar rapidamente para sangue. Os primeiros cristais formados quando a água se evapora da água do mar é o cloreto de sódio. O sódio compõe cerca de 30% desses minerais e o cloreto compõe aproximadamente 50%. São os primeiros cristais formados. O que o homem faz é recolher esses cristais, embranquece-os, acrescenta alumínio para que seja bem soltinho. Ele vai ficar bem soltinho se não tiver magnésio, pois o magnésio é uma molécula que gosta de água, que faz com que o sal seja úmido. Agora temos o sal de mesa. O sal de mesa é um sal perigoso. Os médicos têm razão. O sal de mesa fará com que sua pressão arterial suba, porque o sal de mesa é um sal desequilibrado. Ele só tem os 2 minerais. São minerais tão severos que se os injetássemos em alguém, ela morreria.
São minerais tão severos que matam as papilas gustativas. Não é à toa que as pessoas colocam sal de mesa em tudo, mesmo antes de provar a comida, porque esses minerais severos conseguem destruir as papilas gustativas. Portanto, quando colocamos esses cristais de sal celta na língua e tomamos água, a membrana mucosa da boca absorve esses minerais e tomamos a água, o magnésio puxa a água para dentro da célula. Outra coisa também acontece quando puxamos a água para dentro da célula. Tem um pequeno motorzinho na membrana que circunda a célula, e quando a água entra por aqui, ela estimula o movimento desse motorzinho e temos um pouco de energia. Então, quando as pessoas saírem para fumar um cigarrinho, tomar um cafezinho e espairecer um pouco no meio da manhã, você vai lá e come um cristal de sal celta, toma água e vai experimentar um pouco de estímulo. Dr. Lelangre é um médico francês que escreveu um livro inteiro sobre o sal. Ele diz que quando alguém o procura com pressão arterial alta, ele sempre prescreve o sal celta. O sal celta tem 82 minerais. É um sal equilibrado. É sal do modo como Deus diz que nós tivéssemos. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Duras palavras, hein? Se o sal for insípido, perder o sabor. Como o sal perde o sabor? Eu gostaria de sugerir que este sal perdeu seu sabor. Perdeu os outros 90 minerais. Onde estão os outros 10 aqui? Estão em proporção tão pequena que mal são mensuráveis e que é inevitável que alguns se percam no processo de evaporação. Então, acho que você se surpreenderia se eu dissesse que o sal celta é importante para guardar o seu coração com toda diligência e até a questão da vida que procede dele. Já experimentou seu sangue? É salgado. Precisamos de sal. Vou mostrar a vocês como o sal de mesa faz a pressão arterial subir. Se alguém coloca sal de mesa em tudo e não ingere muito potássio, onde encontramos nosso potássio? Em todas as frutas frescas e vegetais. Em nossa mesa temos sal e pimenta. A pimenta é a pimenta caiena e o sal é o sal celta. E a pimenta caiena também possui bastante potássio. Mas tem muita gente hoje em dia que não come muitas frutas frescas e vegetais e estão ingerindo muito sal. O que acontece é que os níveis de potássio começam a cair e os níveis de sódio dentro das células começam a subir. As bombas de potássio e sódio estão lutando para manter o equilíbrio, basicamente porque estão carecendo de potássio e tem muito sódio entrando. E a osmose e a difusão acontecem quando as altas concentrações se fundem com as baixas. O que acontece quando os níveis de sódio aumentam na célula? Essa célula incha. Aí está a sua pressão arterial alta. Então os médicos têm razão. O sal de mesa é um grande fator colaborador para a pressão arterial elevada, mas o sal celta pode ajudar a equilibrar a pressão dentro e fora da célula, ajudando assim a solucionar a pressão arterial alta. A pressão arterial alta é um dos sinais de que o coração não tem sido guardado com toda a diligência, e nem as questões da vida. Então, o sal celta é importante. O alimento certo é importante. Devemos ingerir alimentos com alto teor de fibras, que se encontram nos alimentos de origem vegetal, principalmente as hortaliças, as verduras. Vou mostrar por que as verduras são muito importantes. E nesse ponto, vamos falar não somente do coração, mas também da questão da vida, o sangue. Aqui temos a estrutura molecular do sangue humano. E aqui temos a estrutura molecular do sangue das plantas. Parecem idênticas, não é? Mas tem uma diferença. No sangue das plantas, a molécula central é o magnésio. No sangue humano, a molécula central é o ferro. Essa é a única diferença.
Então, quando você ingere muita verdura, chegando até o ponto de tomar cevada verde todos os dias, talvez clorofila, sucos verdes, além de fortalecer o sangue, você está aumentando o seu magnésio. Está aumentando o magnésio quando ingere o sal celta. O magnésio é o que melhor faz descontrair o músculo. Seu coração bombeia por causa do cálcio e magnésio. O cálcio contrai e o magnésio relaxa. O cálcio constringe e o magnésio relaxa. É assim que funciona. Então, quando você tem boas quantidades de magnésio, isso ajuda a relaxar o coração em repouso. E na pressão sanguínea, o médico está sempre preocupado com a leitura inferior. A maior é a sistólica e a menor é a diastólica. E quando ela sobe acima de 19, os médicos se preocupam. Se você garante que está tendo quantidades adequadas de magnésio, comendo muitas verduras, comendo sal celta com seus 3 magnésios, isso estimula o coração a relaxar mais em repouso. De volta ao alimento. Muita fibra e generosidade de proteínas. De onde obtemos nossa proteína? A dieta do Jardim do Éden nos diz isso claramente. Deus disse: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Essa é a substância principal. Os 3 grupos alimentícios essenciais são a fibra, proteínas e gorduras. Então, as sementes são como o ovo da galinha. O que temos em sementes? Temos os cereais integrais. Temos também como sementes as leguminosas, as lentilhas, grão de bico, favas, feijões. Eu vejo que essa é a coisa que as pessoas acham mais difícil de cozinhar. A maioria não sabe como cozinhar, não sabe o que colocar para que tenha um sabor fantástico, e a comida deve ter um sabor fantástico. No final de meu livro Self-Heal by Design, que você pode pedir pela Amazon, todas as receitas que temos ali são receitas de leguminosas. As castanhas e sementes. Quanto às castanhas, de 8 a 10 por refeição. Aí você tem as proteínas e as gorduras saudáveis. Quais são as gorduras saudáveis? As gorduras que vêm das mãos do Criador. Temos as castanhas e as sementes. E os 2 óleos que sugerimos vêm da carne das plantas. São fáceis de extraí-los. Não que eu os tenha extraído, mas já estive em lugares onde vi como eles tradicionalmente os extraem. E é por isso que esses são os 2 óleos que têm sido usados desde os tempos de outrora, desde a criação. Eu falo do coco. Depende de onde você mora, depende do tipo de óleo que você ingere. E o azeite de oliva. Ancel Keys, em 1953, foi quem primeiro sugeriu com a teoria de que as gorduras causam doenças cardíacas. Mas isso nunca foi comprovado. O Dr. Malcolm Kendrick, cirurgião cardiovascular, em seu livro The Great Cholesterol Con, mostra bem claramente que isso nunca foi comprovado. Ele tem uma citação de Ancel Keys, onde Ancel Keys diz: temos certeza de que a comprovação virá. Isso não é ciência, não é ciência mesmo. Ciência não apresenta uma teoria e aguarda a sustentação à pesquisa que a comprove. Isso não faz sentido algum. O Dr. Malcolm Kendrick é bastante crítico nessa teoria de que as gorduras causam doenças cardíacas. Uma senhora me disse recentemente: me disseram que quando ingerimos gordura, todas as células do sangue se agrupam. Há muitos anos, nós costumávamos fazer uma análise do sangue em nosso recanto de saúde. Ao longo de 10 anos, eu examinei centenas de amostras de sangue no microscópio. E a única coisa que vi as células do sangue se agrupando foi quando a pessoa estava desidratada. É assim que eu sei que a água é o que há de melhor para afinar o sangue. Então,
Eu disse à senhora: desculpe, não consigo enxergar seu sangue. O sangue está muito agrupado. A senhora tomou água hoje? Não, não tomei. Estava viajando e não queria ter que ficar parando. Eu entendo isso. Analisei o sangue dela uns dias depois, bem hidratada agora, e agora as células do sangue pulavam daqui para ali, chocando-se umas outras. Então, eu sei que não é a gordura que faz com que as células se agrupem. Quando virmos em nossa palestra sobre gordura, há gordura que curam e gorduras que matam. As gorduras que matam são quando muito carboidrato entra no corpo, liberando muita glicose. Em primeiro lugar, entram na célula pelo ciclo de energia. Em segundo lugar, são armazenadas como glicogênios. Lembra das reservas de glicose de liberação imediata que temos aqui em nossas pequenas células musculares? E se há algum excesso sobrando, e geralmente sempre tem numa dieta alta em carboidrato, elas ficam armazenadas como gordura. Em seu livro Barriga de Trigo, o Dr. William Davis diz: isto é como gordura visceral que o corpo despeja, especialmente na barriga. É por isso que o seu livro se chama Barriga de Trigo. É quando a barriga enche, e depois as coxas, os glúteos e os braços, e aí começa a ir para dentro. Começa a oprimir os órgãos internos, esse tipo de gordura visceral. Não se trata de uma gordura perigosa, pois todos temos um pouco dela, mas quando ela está em altas quantidades. Os outros tipos de gorduras que são perigosas são as gorduras de origem animal. Sabe, a maioria dos venenos ambientais, vem em estado de gordura solúvel, portanto se encontram nas gorduras dos animais. Quando eles comem o pasto, as cercas são pulverizadas. No ano passado foi o DDT, o glifosato, o Roundup mata-mato, e os animais estão comendo isso e logo as pessoas que comem esse animal estão obtendo parte desses venenos ambientais. Tem também as gorduras alteradas, aí entra a margarina, suas gorduras poliinsaturadas aquecidas. Se você quiser analisar isso mais detalhadamente, veja a apresentação Gorduras Fantásticas e você verá isso em detalhes. Mas um dos motivos a maioria das pessoas param de comer gordura é devido à teoria de Ancel Keys, que novamente nunca foi comprovada, que a gordura causa doenças cardíacas. O que eu gostaria de analisar agora é o colesterol. Dizem-nos que a gordura faz com que os níveis de colesterol subam. E se o colesterol bloqueia todas as artérias e a pessoa tem um ataque cardíaco. Bem, 80% do colesterol produzido pelo fígado é gerado da glicose. E 20% do colesterol que é produzido pelo fígado é gerado a partir da gordura. Dá para ver somente por essa informação que o problema não é a manteiga no pão, mas o pão na manteiga. São as altas taxas de carboidrato que estão causando essas gorduras em excesso, essa glicose em excesso. Há dois tipos principais de colesterol. Um é a lipoproteína de alta densidade, HDL, e o outro é a lipoproteína de baixa densidade, LDL. A lipoproteína de alta densidade é conhecida como o bom colesterol, porque a lipoproteína de alta densidade é o tipo de colesterol que é levado de volta ao fígado. É como uma transportadora. Ela transporta o excesso de colesterol de volta ao fígado. É por isso que é chamada de o bom colesterol. Mas o LDL, pobre LDL, é conhecido como o mau colesterol. Mas temos que nos lembrar que o corpo não produz nada mal. Temos sempre que nos fazer a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que estão chamando o LDL de um mau colesterol? Vou mostrar por quê. Mas primeiro vamos definir o que ele faz. O LDL é o reparador e o reconstrutor. Então, sempre vamos encontrar o LDL sempre que houver uma necessidade de reparar e reconstruir. Vou mostrar como funciona na corrente sanguínea. Vamos analisar uma das principais artérias. Devido à sua baixa densidade, o LDL está sempre na borda. Devido à sua alta densidade, o HDL está sempre no meio. A doutora Natasha Campbell McBride, em seu livro Put Your Heart in Your Mouth,
Está investigando a causa das doenças cardíacas e, em seus primeiros 3 capítulos, ela define tudo o que prejudica as pequenas células endoteliais que revestem a parede arterial. Pelo fato de a margarina ser uma gordura tóxica, essa gordura pode definitivamente prejudicar as pequenas células endoteliais. Produtos químicos são provavelmente os mais responsáveis e ela passa bastante tempo definindo todos os produtos químicos. Talvez o mais comum na cadeia alimentar atual seja o Roundup, ou glifosato. Certamente eles prejudicam as paredes arteriais. Os elementos químicos dos produtos de limpeza, o sabão em pó para a roupa. Investiguemos o que tem no shampoo. A maioria do shampoo tem lauryl éter sulfato de sódio. Você sabia que o lauryl éter sulfato de sódio pode matar os folículos capilares? O lauryl éter sulfato de sódio é usado na maioria dos shampoos para causar espuma. Então, tudo espuma quando lavamos o cabelo. Precisamos nos tornar detetives particulares e investigar todas essas áreas. Então, esses produtos químicos estão vindo e prejudicando as paredes arteriais. Produtos químicos nos alimentos, no sabão em pó. Há 4.000 produtos químicos no cigarro. Mercúrio. O mercúrio é neurotóxico, também é tóxico para as células, ou seja, citotóxico, podendo prejudicar as células endoteliais. Então, quem vai tapar esses buracos? O reparador e o reconstrutor. O LDL, que já está na borda, entra em cena e começa a tapar os buracos. E se não tapasse os buracos, sangraríamos para os tecidos e isso finalmente nos mataria. Dá para ver que Deus pôs o LDL ali com um propósito, mas o que está acontecendo é que as pessoas não percebem o que todas as coisas lhe causam. Certamente eles não dizem isso na embalagem daquele sabão em pó de cheirinho supostamente agradável. Desculpe, mas para mim não é nada agradável. Estou acostumada com óleos essenciais e quando a gente está acostumada ao aroma natural dos óleos essenciais e cheiramos esse tipo de sabão em pó, o cheiro não é nada bom. Então, o que está acontecendo com as paredes arteriais? Estão se erguendo pouco a pouco. Algo mais está acontecendo. A doutora Natasha Campbell McBride descreve isso e muitos outros autores também o descrevem. Em nosso fluxo sanguíneo, há pequenas moléculas de proteína. Numa dieta alta em carboidrato, numa dieta alta em açúcares, que infelizmente é a dieta de muitos americanos e australianos, há muita glicose em excesso ali. E essa glicose em excesso se gruda nessas moléculas de proteína e elas se tornam grudentas. E se gruda à parede, colaborando com a reconstrução. E o que ocorre aqui? Essa é a causa número 1 de doenças cardíacas ou AVC. Elas se deslocam e entopem. Se o entupimento acontecesse nas veias carótidas, temos o AVC. Se o bloqueio ocorre no coração, temos o ataque cardíaco. Essa é a causa número 1. E o colesterol? Culpar o colesterol pela doença cardíaca é como culpar os caminhões de bombeiros pelo incêndio. É como culpar as ambulâncias pelos acidentes. Elas devem ter causado isso. Estão sempre nos acidentes. Dá para ver? Dá para ver o raciocínio? Não, o colesterol não causa doenças cardíacas. É o resultado de danos às células endoteliais. Quando estivermos empenhados em guardar o coração com toda diligência, precisamos também nos empenhar com o fato de que algumas coisas devem parar. Analisamos isso quando vimos a palestra de temperança, não ingerir nada no corpo que o prejudicará e ingerir em moderação as coisas boas. Então, o que deve parar? Suas gorduras prejudiciais. A margarina deve ir embora. Se vai cozinhar alguma coisa no óleo, deve ser o óleo de coco, que não é prejudicado pelo aquecimento. Os outros óleos prejudiciais são muito perigosos. Também é muito importante tirar todos os produtos químicos de sua casa, de sua vida, de seu shampoo, de sua pasta de dente. Os produtos químicos devem parar. Álcool. O álcool é muito perigoso para o corpo. O Departamento de Saúde da Austrália disse que há 15 anos não há dose segura de álcool. O álcool danifica as pequenas células endoteliais.
O álcool é um veneno tóxico. Ele também deixa o sangue espesso. Cafeína. A cafeína é uma das grandes causas de arritmia cardíaca. Por que ela causa arritmia cardíaca? Causa arritmia cardíaca ou um batimento cardíaco não natural, porque quando a cafeína entra no sangue, ela cria uma resposta emergencial. E numa resposta emergencial, tudo se move muito rápido. A outra coisa que pode causar arritmia cardíaca é o trigo hibridizado de hoje. O trigo hibridizado de hoje é muito difícil de quebrar no intestino, porque tem uma estrutura tão complexa de proteína e glúten que pode gerar um pouco de crise no corpo, chegando até mesmo ao ponto de afetar o coração. Essas coisas devem parar se você quiser guardar o coração com toda diligência. Mas eu fico muito feliz pelo fato de Deus ter nos dado ervas para restaurar. E há algumas ervas específicas que podem restaurar, reavivar e curar. E é isso que vamos analisar agora. Ervas. Mas vamos garantir que isso aqui não se misture com as outras coisas. Aqui é o que temos que parar. Vamos para cá com as ervas. Em Salmo 104, versículo 14, diz que Deus deu a erva para o serviço do homem. E a melhor erva para o coração é a pimenta caiena. Já tive algumas pessoas me dizendo, mas a pimenta caiena não é um estimulante? Bem, é diferente de todos os outros estimulantes, porque ela estimula o sangue. E o sangue é a vida da carne. Qualquer coisa que estimule o sangue será bom para o corpo, porque o sangue contém a vida. A pimenta caiena faz 3 coisas. A pimenta caiena afina o sangue. É excelente para afinar o sangue. Tivemos alguns pacientes que vieram ao nosso recanto tomando aspirina para afinar o sangue. Pesquisas hoje em dia mostram que a aspirina causa sangramento no cérebro, sangramento no estômago e sangramento nos olhos. A pimenta caiena não causa nenhum sangramento. Na verdade, se a pimenta caiena entra em suas artérias ou nas veias e encontrar qualquer sangramento, ela vai selar o vaso sanguíneo que está sangrando. Como é que ela pode afinar o sangue e, ao mesmo tempo, selar um vaso que está sangrando? Bem, Deus disse que Ele deu as ervas para o serviço do homem. Então, a pimenta caiena entra e diz: onde você me necessita? Eu vou afinar esse sangue. Ops, vou selar esse sangramento nesse vaso sanguíneo. É uma erva fantástica. No livro Back to Eden, de Jethro Claus, ele dedica meia página para cada erva e 10 páginas para a pimenta caiena. É uma erva fantástica. Além de afinar o sangue, a pimenta caiena fortalece as paredes arteriais. Então, qualquer um que tenha tido danos, de todas as coisas que falamos que podem causar danos, podem ter os danos reparados. E a pimenta caiena ajuda a reparar isso. A terceira coisa que a pimenta caiena faz é que ela abre os vasos capilares. Então, temos um fluxo mais eficaz de sangue em todo o corpo. É o que a pimenta caiena faz. Como se toma? Você pode começar com 1/4 de colher de chá num copo de água, 3 vezes ao dia. Se tomar junto com a refeição, certamente ajudará na digestão, estimulando ainda mais enzimas digestivas. 3 vezes por dia. No livro Back to Eden, de Jethro Claus, há alguns testemunhos de médicos que usaram a pimenta caiena. Um médico disse que é impossível abusar dela, e outro médico disse que nunca causará lesão. Pode até parecer que está queimando, eu gosto de chamar de cócegas, mas certamente se estabiliza rapidamente. Tivemos uma senhora num dos programas que tivemos em nosso recanto de saúde e ela viu a importância de cessar com os medicamentos para afinar o sangue, mas não conseguia suportar a pimenta caiena, então ela tomava em forma de cápsula. Acho que é uma pena tomá-la em cápsula, porque quando ingerimos pela boca, todas as partes do corpo em que ela toca se beneficia, mas é uma opção, se alguém acha difícil. A outra erva é o espinheiro branco.
É uma erva inglesa, bastante cultivada na parte sul da Austrália. Talvez você também encontre a espinheira branca cultivada em partes mais frias dos Estados Unidos. Mas o espinheiro branco fortalece o coração. O espinheiro branco coloca o coração de volta em equilíbrio. Então, se alguém realmente tem arritmia cardíaca, essas coisas precisam cessar. Esses simples princípios de estilo de vida são incluídos ou iniciados em sua vida. Ela passa a tomar a pimenta caiena ou o espinheiro branco, que pode ajudar a restaurar a função cardíaca. É uma erva muito segura e pode até ser usada conjuntamente com outro medicamento. Mas o que eu digo às pessoas é que implemente isso imediatamente. E à medida que se implementa esse estilo de vida garantido, ar puro, luz solar diariamente, cessar com tudo que seja prejudicial e dormir cedo, lembre-se, 8 horas de sono por noite. Você quer guardar seu coração de toda diligência, então é preciso ter 8 horas de sono a cada noite. Não da meia-noite às 8 da manhã. O ideal é que seja das 9 da noite às 5 da manhã. Talvez você vai dormir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas tente não ir dormir depois das 10 da noite. 10 é o limite, porque se você for se deitar mais tarde, vai perder as coisas incríveis que acontecem em seu cérebro e em seu corpo enquanto você dorme. A espinheira branca pode ser consumida em quantias bastante grandes. Teve um rapaz que me falou que tomava o espinheiro branco e não sentia nada diferente. Ele consumia 350 gramas por dia. Se você quer curar seu coração ou fortalecê-lo porque foi enfraquecido e não está funcionando muito bem como você gostaria, você pode consumir até 4.000 miligramas por dia. É uma erva muito segura. Como você a consome? Pode pegar os frutinhos e levar a um chá. E se você pega os frutinhos e faz um chá, são 2 colheres de chá para um copo. E por ser um frutinho silvestre, precisa ter uma leve fervura em fogo brando. Deixe ferver por uns 2 minutos e deixe esfriar. Deixe resfriar completamente. Então, se quiser tomar o espinheiro branco como alternativa, pode tomar pelo menos 4 copos por dia desse chá. Pode tomá-lo em comprimidos. Muita gente acha isso um pouco mais conveniente. Eu agradeço a Deus pelas ervas que entram em cena, fortalecem e restauram. Quero terminar com a história de Henry, que veio ao nosso recanto, um juiz aposentado. Tomava muitos medicamentos. Tomava medicamento para baixar o colesterol. A propósito, o efeito colateral disso é a perda de memória e o Alzheimer. Mas eu não conheço ninguém que a deseje. Ele também descobriu que isso levou um pouco de tempo para ele, mas ele se acostumou a beber mais água e se exercitar. Após 4 meses, ele me ligou. Sabe, ele tomava medicamentos para pressão alta, para afinar o sangue, para colesterol no sangue. Era todo um pacote. Ele disse que depois de 4 meses voltou ao médico e havia perdido 20 quilos em 4 meses. São 5 quilos por mês. E também sua pressão arterial foi aferida e estava normalizada, sua coagulação sanguínea estava normalizada, tudo estava normalizado. Então o médico dele interrompeu a medicação. Ele implementou o estilo de vida, tomou as ervas e o médico dele tirou sua medicação. Eu creio que é nossa responsabilidade provar ao nosso médico que podemos administrar esse corpo incrível que Deus nos deu e que podemos guardar o coração com toda diligência até mesmo as questões da vida.